Horror cósmico. Quando ele surgiu no Brasil? O que é ficção especulativa? O que é ficção científica? A resposta para essas e outras perguntas depois da vinheta. E aí, tudo fantástico com você? Cá vamos nós para o quinto episódio do Perguntas Fantásticas aqui do Fantástico Cursos, onde eu respondo as suas perguntas sobre o universo da fantasia, do gótico, do horror e da ficção científica, para você que escreve, pesquisa e leciona. Sem mais delongas, vamos lá, deixa eu colocar aqui então a capa que vocês já viram aí, quais são as questões que nós vamos tratar aqui nesse vídeo de hoje, e deixa eu passar aqui já para a gente começar nossas perguntas, lembrando, senhores e senhoras, fica o convite para vocês também conhecerem as outras redes do Fantástico Cursos. Se você está no Telegram, olha aí o Fantástico Cursos do Telegram, onde eu te passo informações exclusivas, e-books, informes de eventos, de publicações diversas sobre o universo do Fantástico, sem extensão de saco, sem spam, é só eu que posto informações, então não vai ter fadiga, excesso de informações, de coisas para você ler no seu Telegram, tá bom? Também fica o convite para você conhecer o Instagram do Fantástico Cursos, @Instagram, com conteúdo exclusivo, assim como também o espaço do Fantástico Cursos no Facebook, no facebook.com/Fantástico Cursos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Hoje tem poucas perguntas, então o vídeo vai ser mais curto. E começa aqui com a pergunta do Robilan C. Júnior. Robilan, que é seguidor antigo do canal Fantástico Cursos, e aí está perguntando: quando o Brasil começou a explorar os conceitos de horror cósmico, seria o conto Demônios, do Aloysio de Azevedo, um dos primeiros? O Robilan está se referindo ao conto Demônios, do Aloysio de Azevedo, escritor do período naturalista, mais conhecido no Brasil pela obra O Cortiço, né, ícone do naturalismo no Brasil, né, mas que também enveredou por outras expressões. Deixa eu colocar aqui outras expressões também da literatura fantástica. Lembrar aqui que ele é autor também de A Mortalha de Alzira. Mortalha de Alzira, que é uma novela que tem muito diálogo, muito pouco de contato com A Morte Amorosa, do Théophile Gautier, que é um conto vampiresco. E aqui no Demônios, do Aloysio de Azevedo, esse é um conto de 1893. É o conto que o Robilan pergunta se possui elementos de horror cósmico. Robilan, esse conto do Aloysio de Azevedo é muito interessante porque ele se apresenta de uma forma, depois, do meu ponto de vista, ele descamba. Na verdade, ele descarrilha, né? Acho que o conto vai piorando quando vai se aproximando do final e acaba de um jeito que, no meu ver, não é satisfatório, tá? Não vou dar spoiler aqui. Spoiler para quem não leu o conto, né? Um clássico da literatura fantástica brasileira. Então vale a leitura, tá? Mas ele apresenta elementos da literatura de horror, ele é classificado também como um conto de horror, mas particularmente, Robilan, ainda que ele tangencie elementos do horror cósmico, a questão é que o tratamento que a Aloysio Azevedo dá à questão do amor dentro da trama também, o que já vai entrando na parte que eu estou falando que o conto descarrilha, né? Ele acaba afastando ele da perspectiva do cosmicismo, tá? Lembrando que nesse período de 1893, o horror cósmico, o cosmicismo já se manifestavam na Europa. Eu já falei disso no canal Fantástico Cursos, tem um vídeo específico aqui sobre o horror cósmico. Não foi Lovecraft que inventou o horror cósmico, isso já se manifestava na literatura vitoriana, como por exemplo no Arthur Machen com o Grande Deus Pan, de 1894. Então, ou seja, vê aí que é contemporâneo do Aloysio Azevedo, que é de 1893, tá? Mas nesse ponto aqui, o Azevedo acaba usando uma estratégia recorrente da literatura fantástica do século XIX, que é do conto que não é conto, né? Do conto que se apresenta como conto, depois a gente descobre que não é. Não vou falar demais aqui para não estragar aí a experiência de quem vai ler, tá? Mas ainda que ele ensaie elementos de um mundo que acabou, um mundo onde a escuridão impera, um mundo onde esse narrador de primeira pessoa ele tem que tatear pelas trevas e vai encontrando mortos pelo meio do caminho, ele carece do meu ponto de vista, Robilan, ele carece de uma maior construção, de uma percepção do indivíduo em relação ao seu lugar no mundo, tá? O conto poderia se encaminhar para ele nesse sentido, mas, como eu falei, né, ele acaba enveredando por outros caminhos que ele se mantém como um conto de horror,
um dos grandes, um dos primeiros da literatura brasileira, mas do meu ponto de vista, ele não chega a tocar na dimensão do horror cósmico, do cosmicismo, que veio ganhar maior renome com o Lovecraft, tá bom? Lembrando que, né, por causa disso, lembrando que o horror cósmico é uma expressão da literatura weird, tá? Como eu sempre falo, nem todo weird é horror cósmico, mas todo horror cósmico é weird, tá? Nesse ponto, por exemplo, você tem elementos da literatura weird via decadentismo, já que o decadentismo é um dos componentes do weird, em contos do João do Rio, tá? Então, você encontra elementos do weird, não horror cósmico, no weird, no João do Rio, tá bom? Dá uma olhada também nesse autor, tá bom? Passando aqui, obrigado, Robilan, pela pergunta. Passo aqui para a pergunta do Elton Ribeiro, grande Elton. Elton tá lá no Como Criar Histórias que Vendem. Menino bom, tá falando aqui. Professor, como podemos definir ficção especulativa? Tenho visto definições muito genéricas e, por isso, tenho dificuldade de classificar meus próprios contos. Se são ou não são ficção especulativa. Beleza, Elton. Elton, primeiro, é legal, é importante a gente saber disso, né? É importante você, por exemplo, você ser convidado para uma palestra, você ser convidado para uma live, para uma conversa. São perguntas recorrentes, principalmente no ambiente escolar, onde quem está começando ali quer entender melhor essas classificações, tá? Mas não fica também preso, porque essas definições são muito fluídas, elas atravessam fronteiras, tá bom? Então, nesse aspecto, não encana demais disso não, tá? Já fiz vídeo também sobre o que é ficção especulativa aqui no canal Fantástico Cursos. Já fiz um verbete sobre esse tema no dicionário digital do Insólito Ficcional. Vou deixar o link também aqui embaixo, que é um dicionário de literatura fantástica feito por especialistas de diferentes universidades. É um projeto articulado a partir da UERJ do Rio de Janeiro. Eu fiz esse mais outros 10 verbetes do dicionário, então vou deixar aqui embaixo de ficção especulativa, tá? Mas, Elton, para explicar o seguinte, além dos vídeos, do verbete, lembre o seguinte, tá? Ficção especulativa, inclusive, é um termo que é muito usado pela grande mídia, para as pessoas que olham uma narrativa e querem enquadrar tudo, né? Fantasia, gótico, horror, dentro desse guarda-chuva, tá? No meu ponto de vista, eu não gosto do termo ficção especulativa, porque toda ficção especula. Toda ficção já é uma especulação da realidade. E não só apenas as que eu chamo de literatura fantástica. Vidas Secas é ficção especulativa, porque ele especula sobre a realidade, tá? Então, de Vidas Secas, a Grande Sertão Veredas, a Harry Potter, para mim tudo nesse ponto aí é ficção especulativa, nesse aspecto, que toda ficção especula, tá? Então eu acho que o problema já nasce no termo, no sentido de que é uma redundância. Toda ficção especula, tá? Por isso que eu prefiro usar ficção fantástica ao se referir a representações não miméticas da realidade, que nesse aspecto se vincula aí ao que eu chamo de literatura de ficção fantástica, tá? De literatura fantástica. Especificamente, Elton, como você vai ver no verbete, ficção especulativa, ele nasce no universo da ficção científica no momento em que a ficção científica, ela por parte de alguns escritores, ela quer ganhar um ar de maior respeitabilidade, então surgiu com esse termo speculative fiction, de forma a poder afastar de uma outra visão da ficção científica, de que é de adolescentes, de naves espaciais, de robôs e tudo mais, tá? Acabou que nesse sentido o termo não pegou muito. Posteriormente o termo foi surgir já nos anos 60 com uma outra perspectiva, já para contemplar a literatura produzida por minorias e também que apresentava outra perspectiva, inovações temáticas e estruturais alinhados mais ou menos com o da New Wave, o movimento da New Wave, que também eu já falei aqui no Fantástico Cursos o que é New Wave, tá? De forma mais recente, dos anos 70 para cá, a ficção especulativa ela é usada bastante, principalmente no campo da língua inglesa, para se referir a histórias de literatura fantástica que são produzidas por grupos marginais. Quando eu falo marginais aqui, são grupos que vivem à margem, minoritários, ou seja, por negros, por mexicanos, por latinos, caribenhos,
gays, todas essas que não são contemplados pela ideologia dominante, ideologia branca, protestante, anglo-saxônica, tá? Então a ficção especulativa hoje em dia é muito usado para poder marcar esse território de uma literatura que também traz muitos elementos de denúncia, de engajamento, de subversão de uma ideologia patriarcal, branca, cristã, tá bom? Mas no geral, mas tirando esse nicho específico, eu prefiro usar a literatura fantástica para o geral, tá? Então, no seu caso, seu Elton, você pode dizer que sua literatura é literatura fantástica, tá? Ficção especulativa é se você está abordando essa perspectiva, se você se identifica com esses grupos, se você trata dessas questões, beleza? Show? Vamos lá. Obrigado, Elton, pela pergunta. Vamos lá. Pergunta do Rafael Lemos. Histórias que tenham um clima de opressão e apreensão seriam góticas, mesmo pertencendo a outros gêneros? Obrigado, Rafael, por sua pergunta. Não, Rafael, não é a presença, clima de opressão e apreensão que caracteriza o gótico. O gótico ele se dá por uma articulação de diferentes elementos, não é só a instalação de um clima de opressão e apreensão. Isso aí vai para suspense, tá? Então, nesse ponto aqui, o gótico ele vai mais. O gótico ele se acessa muito na construção de um espaço, aí sim, de um espaço de opressão e de apreensão, mas também precisa existir a presença, segundo a visão de críticos como Noel Carroll, por exemplo, tem que ter a presença de um elemento monstruoso, um elemento que corporifica os medos, ansiedades dos indivíduos ali presentes, um monstro que ele tem funções diferentes, ele é uma reminiscência do passado no presente, ele guarda um segredo, e depende sempre do qual é a função do monstro que vai ter ali, tá? Então não é simplesmente você instalar um clima de opressão e apreensão que você acaba caracterizando a literatura gótica, tá? Ela passa por uma questão de manejo, do manejo do espaço, do manejo dos personagens, que acabam acabam consolidando a instalação desse clima gótico, tá? Cabe destacar, Rafael, que o gótico, da mesma forma que outras vertentes da literatura fantástica, ele não se caracteriza, não existe definições, vamos dizer de novo, né? Definições definidoras, definições finais para ela, né? Tanto que hoje a gente observa muito a presença de um goticismo em obras da literatura fantástica que se apresentam como góticas, ou seja, ela faz uso de elementos, até Matrix, para citar um caso do cinema que todo mundo conhece, tem elementos góticos. Você tem um goticismo que se envereda, que se entrelaça em algumas narrativas, tá? Para atender a determinados momentos da trama, tá? Então, nesse ponto, o gótico, nesse sentido que eu estou falando, o gótico se articula como um modo, como uma forma que uma história é contada. E o modo que essa história é contada vai além de apenas opressão e apreensão, tá? De cara, esses dois elementos apenas é uma história de suspense. Mas tem outras questões, um assombramento do passado, do presente pelo passado, a construção de um espaço topofóbico, presença do monstruoso, dentre outras questões, tá bom? Obrigado, Rafael, pela sua pergunta, tá bom? Passando para outra aqui, a última aqui da dona Daiane. Professor, fala sobre a teoria de ficção científica, por favor. Epa, peraí, não foi, apareceu aqui. Pergunta da dona... Agora foi, pergunta aqui da dona Daiane. Professor, fala sobre a teoria da ficção científica, por favor. Beleza, muito obrigado, Daiane, pela pergunta. Outra questão aí, alguma coisa do Rafael. E também do Elton, né? Das definições. Hoje foi o dia das definições, tá? Lembrando, gente, todas essas definições, tudo que eu vou falar aqui é limitante. Todas as obras dos críticos que abordam, dos teóricos e críticos que abordam a literatura fantástica, não vai ter uma que chegue e crava. Ficção científica é isto. Ele sempre vai apresentar diferentes possibilidades, diferentes olhares, sempre vai fazer considerações, sempre vai modalizar a sua definição, tá? E nesse sentido,
Eu vou apresentar aqui uma definição que eu fiz aqui de ficção científica, tá? Então, a partir de leituras, estudos e tudo mais, sobre o que é ficção científica. Então, no meu ponto de vista, tá? Ficção científica, o que é? A ficção científica, deixa eu até botar aqui um pouco mais para baixo, depois eu boto lá para cima. A ficção científica se caracteriza pela extrapolação de um mundo, de uma teoria, de um dispositivo ou outro elemento cuja existência no texto se articula por meio do discurso científico ou pseudocientífico e permite a reflexão do ser humano sobre o seu lugar na existência ou sobre sua relação com o outro. Por que eu fiz essa definição da Daiane? Porque, primeiro, o que não é ficção científica? Ficção científica não é simplesmente você ter histórias ambientadas no futuro. Em dicionários você encontra essa definição. Mas não é porque é ficção científica que tem que ser tudo ambientado no futuro. Olha o steampunk aí. Steampunk são histórias de uma antecipação do futuro no passado, normalmente no século XIX. E eu estou falando apenas de uma expressão retrofuturista, tá? Depois olha aí a playlist do Mundo Punk, que você vai ver mais de 30 mundos retrofuturistas e também variações do cyberpunk. Então tem diferentes perspectivas ambientadas no passado. Então a ficção científica não é apenas sobre histórias ambientadas no futuro, tá? Da mesma forma também, ficção científica não é narrativas em que tem a presença de naves espaciais, robôs, pistolas de raios, entre outras coisas, ou seja, os gadgets, né? Que tanto marcaram a ficção científica norte-americana nas primeiras décadas do século XX. Não, se esses elementos fossem característicos definidores da ficção científica, Star Wars seria ficção científica. Star Wars não é ficção científica, tá? Ele usa elementos e tal, mas não marca. A ficção científica passa por essas outras questões, que é o que eu coloco nessa definição, tá? Ela parte de uma extrapolação de um mundo, por exemplo, uma distopia, não é? A parte da extrapolação de um mundo, de uma teoria científica, né, qualquer, de um dispositivo, por exemplo, a máquina do tempo, do H.G. Wells, ou outro elemento, como por exemplo um alienígena, cuja existência no texto se articula por meio do discurso científico ou pseudocientífico. Eu falo pseudocientífico porque você tem textos de Edgar Allan Poe que usa mesmerismo e tal, mas ele se articula da mesma forma que uma narrativa de ficção científica. Mas mesmerismo hoje é uma pseudociência, tá? E tudo isso, toda essa narrativa, ela tem a função de quê? E aí que está o barato da ficção científica. A boa ficção científica, né? A ficção científica dos Jetsons, que é para ficar mostrando que vai ter carro voador e tudo mais. Não. A boa ficção científica, ela tem a missão de permitir a reflexão do ser humano sobre o seu lugar na existência, no mundo, na sociedade, ou ela tem a missão de promover uma reflexão do indivíduo com relação ao outro, né? E esse outro assume diferentes facetas, tá bom? Então, dona Daiane, eu coloquei aqui essa definição, botei aí Alexandre Meirelles, 2020. A ficção científica se caracteriza pela extrapolação de um mundo, de uma teoria, de um dispositivo ou outro elemento cuja existência no texto se articula por meio do discurso científico ou pseudocientífico e permite a reflexão do ser humano sobre o seu lugar na existência ou sobre sua relação com o outro. Inclusive, quem estiver vendo esse vídeo e quiser problematizar, discutir essa definição que eu coloquei aqui, fique à vontade, porque aqui o Fantástico Cursos é para isso. Inclusive, se você tem perguntas para mim, bota aí embaixo para o último vídeo do ano desse quadro aí, no próximo domingo, tranquilo? Então, minha gente, o vídeo já está com 20 minutos. Muito obrigado pela presença de vocês. Deixe sua pergunta aí embaixo. Siga as redes do Fantástico Cursos no Facebook, no Instagram e no Telegram. A gente se vê no próximo. Até lá!